todos, que a paz do Cristo esteja conosco nessa noite. E para nós iniciarmos essa reflexão sobre a reencarnação, vamos lembrar que a doutrina espírita, ela tem princípios. E existem os chamados princípios básicos da doutrina espírita. Um deles é justamente a pluralidade das existências. Nós sabemos que a doutrina espírita, ela não traz regras rígidas, ela não obriga a nada. Ela, na verdade, ela nos traz um caminho para que possamos refletir sobre a nossa própria existência. E dessa forma nós podemos fazer as melhores escolhas no nosso caminho. Esse princípio da pluralidade das existências, em que nós falamos da reencarnação, nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, cujo título é "Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo". Nesse título, Allan Kardec, ele faz uma reflexão acerca justamente do nosso renascimento. E no item 18, intitulado "A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe". Nós vamos analisar aqui a reencarnação à luz de toda a necessidade que nós temos de evoluir, de crescermos. Porque quando nós falamos dos princípios básicos da doutrina, dentre eles existe a necessidade de quê? Da evolução, da progressão. Então, se nós pensarmos em reencarnação, nós vamos pensar sempre num processo de evolução do espírito, não do nosso corpo, não da matéria, não a nível material das questões, mas a nossa evolução enquanto uma consciência espiritual. E para isso, nós precisamos entender a importância da família dentro desse contexto. E é o que Kardec nos diz no item 18. E ele nos fala: os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como o pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações, ditosos por se encontrarem juntos. Esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Aqui Kardec nos coloca uma situação que muitos espíritos podem vivenciar. Quem assistiu ou leu o livro Nosso Lar teve contato com aquela cidade em que os espíritos viviam numa forma de uma sociedade com suas casas, com as famílias dentro daqueles lares, ou seja, no mundo espiritual, também como nos diz Kardec aqui, existe a reunião dos espíritos como nós temos aqui no nosso meio de encarnados. Ou seja, nós temos essa possibilidade de nos encontrarmos enquanto espíritos no mundo, enquanto estamos livres, numa outra dimensão. E aqui existe nessa colocação de Kardec uma afeição, uma simpatia entre esses espíritos, que cuidam uns dos outros, mesmo quando aqueles que permanecem no mundo espiritual estão
mantendo-se lá e outros estão encarnando. Existe nesse momento uma sintonia entre esses seres. Quem lê o livro justamente Nosso Lar vai ver esse momento em que um determinado espírito ele vai encarnar e a família se despedindo para ele, estimulando ele naquele momento da partida que significava a encarnação. Alguns ficaram tristes com a partida, porque havia uma separação momentânea, mas era um momento importante para dar sequência ao processo de evolução. E Kardec continua: muitas vezes até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou num mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Com isso, Kardec afirma para todos nós essa ligação que nós mantemos entre a nossa dimensão de encarnados e o mundo dos espíritos que se encontram livres do corpo físico. Essa comunicação, ela se mantém, essa sintonia, ela permanece. Nós estamos apenas separados temporariamente uns dos outros. Uns podem estar encarnados, outros podem estar em outra dimensão. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Isso é uma coisa verdadeira. Quando, e nós já comentamos isso aqui, quando um ser ele se liga ao outro por algum laço, esse laço ele vai permanecer não somente ao longo desta encarnação, ele atravessa dimensões de um relacionamento espiritual. Então, quando nós temos espíritos, por exemplo, que de um grupo avança mais do que outros, e nesse livro também de Nosso Lar nós vamos verificar a mãe de André Luiz, que já estava num grau de evolução acima do próprio filho e do ex-esposo dela, que estava numa dimensão ainda de sombras e sofrimento, e ela já tinha galgado lá um patamar acima, mas ela ainda ligada pelo afeto, pelo amor incondicional àquele espírito, ainda velava por ele nas regiões sombrias, porque o pai que foi, o espírito que foi pai de André Luiz, estava ainda num grande sofrimento por um total estado de desequilíbrio que ele se encontrava. E ela, a mãe do André Luiz, se propunha em encarnações, numa encarnação futura, a recebê-lo novamente e as duas amantes que ele tinha como filhas, numa atitude de amor incondicional. Para quê? Para que pudesse daquela forma restabelecer o equilíbrio e a harmonia, se não de forma imediata, mas dando início a esse processo de reparação. Veja, nós não conseguimos nos desvencilhar, seja por amor ou mesmo muitas vezes por ódio, de outros seres a quem nos associamos. Seja uma força nutridora como o amor, seja uma força que leva a uma destruição como o ódio, nós nos mantemos unidos no mundo espiritual ou enquanto encarnados. Assim, ele nos diz: cada vez menos presos à matéria, mais viva se lhes torna a afeição recíproca,
pela razão mesma de que mais depurada não tenha perturbá-la o egoísmo, nem as sombras das paixões. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. Está bem visto que aqui se trata de afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo, porquanto os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos nenhum motivo têm para se procurarem no mundo dos espíritos. Duráveis somente o são as afeições espirituais, as de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. Ora, semelhante causa não subsiste no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. No que concerne às pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas nada realmente são umas para as outras. A morte as separa na terra e no céu. Kardec aqui nos traz uma visão da verdadeira união dos espíritos. A verdadeira união é aquela pelo amor, pela moral, pela fraternidade, pela solidariedade, pelos sentimentos autênticos. Quando nos unimos a outras pessoas por sentimentos materiais, egoísticos, eles são simplesmente passageiros, temporários, não mantêm laços firmes e rígidos, mas se rompem com grande facilidade. Então, quando desencarnamos, aquelas uniões são desfeitas, porque elas não têm uma consistência moral suficiente para atravessarem períodos longos de amor e de compreensão. O Mestre Jesus, quando esteve entre nós, e os Espíritos nos dizem que Ele realmente é o melhor modelo para todos nós, por conta do seu exemplo de pureza, de amor, de solidariedade, de fraternidade. Ele nos veio ensinar a viver. Ele veio exemplificar como nós devemos viver as nossas vidas e qual é o objetivo das nossas existências aqui e para o futuro. A união e a afeição que existem entre pessoas, parentes, são um índice da simpatia anterior que as aproximou. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com os dos seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da família. Nós precisamos entender o que significa a família sanguínea e a família espiritual. Muitas vezes nós falamos a todo instante dessa família sanguínea. É meu filho, é minha mãe, é meu pai, é meu tio, é minha tia, é meu avô. E muitas vezes nas famílias nós encontramos tanta diferença entre um e outro. Não existe muitas vezes uma simpatia, uma empatia entre membros de uma mesma família. Mas são do mesmo sangue, mas as pessoas não se toleram, as pessoas mal conseguem falar uma com a outra. O pai não fala com a mãe não fala com o filho não fala com a avó, e assim por diante. Quantas famílias nós assistimos neste mundo em que nós vivemos? E para quem então Deus coloca esses seres tão diferentes, que parecem na verdade que são adversários, e muitas vezes têm sentimentos tão estranhos, tão antagônicos, de raiva, de irritabilidade, de ciúmes, de egoísmo, de ódio, de vingança pelo outro, mas afinal de contas não somos da mesma família sanguínea? Se nós não tivermos essa compreensão que a doutrina espírita nos traz sobre o que representa o espírito, o que é o espírito, e a necessidade das encarnações, nós não vamos entender o que representa isso. Voltando aos princípios básicos, um dos princípios básicos da doutrina nos fala sobre a imortalidade da alma.
O que significa isso? É que quando nós somos criados por Deus, nunca mais morreremos. Não existe essa possibilidade. Nós viveremos continuamente num processo de evolução, num processo de crescimento, até chegarmos a espíritos puros. É esse o nosso caminho em direção à nossa evolução espiritual. Se nós entendermos isso, nós vamos compreender que existe uma diversidade enorme de espíritos em graduação diferentes no processo de evolução. Uns mais adiantados, outros menos adiantados. E aí Deus nos coloca dentro das nossas famílias como uma forma de aprendizado, como uma forma de aperfeiçoamento das nossas condições, para que possamos, no exercício desse aprendizado, deste tratamento aqui na Terra, avançar no nosso processo. Mas, com frequência, somos colocados juntos de cúmplices nossos, cúmplices nos erros, cúmplices nos equívocos, cúmplices em tramas que possamos ter engendrado contra nós e contra o próximo. Nos aproximamos outra vez, muitas vezes, de uma família em que somos irmãos, em que é um filho, uma mãe, em que ali estão pessoas que se acompliciaram da boa vontade, da confiança do outro em vidas passadas. E que Deus novamente coloca próximos para que possamos, no exercício dessa proximidade, trabalharmos novamente o erro cometido para que ele possa ser corrigido. E Deus nos coloca verdadeiros anjos em torno de nós. Quantas mães têm filhos que são tão problemáticos, tão difíceis de se lidar, com tantas dificuldades, que trazem tanta dor e sofrimento dentro de um seio familiar, e Deus coloca aquele anjo ali dentro como mãe, para exemplificar, para orientar. E a espiritualidade nos diz o quê? Que Deus justamente coloca bons próximos, aqueles que ainda não atingiram essa bondade, para que no dia a dia, na verificação do exemplo do bem, o mal possa se transformar. Foi essa grande lição do Mestre, que senão Jesus não teria vindo para ficar entre nós. O Mestre desceu e encarnou entre nós, sofreu o que sofreu, para o quê? Para viver aqui, próximo de cada um de nós, o seu amor. E através do exemplo, do contato com o nosso mal, poder dar o estímulo para que nós pudéssemos modificar as nossas vidas. Ele não veio por acaso. Ele veio com uma missão sublime de amor. Então, quando nós somos colocados em famílias problemáticas, somos colocados em famílias que têm uma série de dificuldades, estamos ali para exercitar paciência, tolerância, dois itens importantíssimos para nós espíritos ainda que estamos engatinhando. A nossa impaciência é algo tremendo. Somos seres irritados, nervosos, ansiosos, angustiados, que temos pouca tolerância com o limite do outro. Queremos que o outro já demonstre que já tem uma compreensão muito lá na frente, que tem um entendimento muito alto, que consiga ter paciência com todos os problemas ou todas as situações que eu apresento. E eu tenho essa paciência, eu tenho essa tolerância, eu tenho essa calma. Eu sou um ser tão livre do meu egoísmo assim para poder vivenciar isso de uma forma tão solta, tão livre? Lógico que não. Mas a gente cria ilusões dentro da nossa mente. Só que nesse cadinho, como se diz,
nesse planeta em que nós vivemos, que borbulha, que ferve aqui, é onde se atritam essas emoções, esquentam essas emoções. E é justamente nesse contato diário da família com as diferenças e as dificuldades que são colocadas com um sentido de aprendizado, é que ali existe a possibilidade de mudança. Só que a nossa compreensão ainda é muito embotada, nós somos muito cegos espirituais e a gente não capta a beleza do ensinamento que Deus coloca para cada um de nós. A gente acha que o outro que está do lado da gente está perturbando a vida da gente, que o outro está atrapalhando a vida da gente, que afinal de contas é o outro que está impedindo que eu me desenvolva. Se eu me separar dele, a minha vida vai melhorar. Quantos e quantos de nós casamos, separamos, casamos, separamos, casamos, separamos e parece que a vida não mudou. Porque quem tem que mudar é cada um de nós. Mas é muito mais fácil eu colocar a culpa, a responsabilidade no outro. Muito mais simples. Me vai dar muito trabalho eu assumir a minha parcela de responsabilidade dentro de uma melhoria de um relacionamento, de uma vida, dentro de uma família, de um empenho meu em que as coisas possam ser melhores, mais alegres, mais felizes, mais leves, em que a compreensão possa ser a palavra, e que a paciência possa dominar os meus momentos, que a tolerância possa ser o tempero que nos leve nesses relacionamentos. A gente não consegue entender isso, então a gente começa a achar que a família, o mundo, está muito desequilibrado, muito perturbado. Mas isso tudo tem um ensinamento. A gente precisa retirar dessas vivências o ensinamento. Mas, como nós estamos num processo inicial, não tem como, numa única encarnação, você adquirir esse tipo de evolução. Por isso Deus nos fornece esse maravilhoso momento que é a reencarnação e que a doutrina nos fala da pluralidade das existências. Por quê? É a possibilidade que o espírito tem de progredir. Não tem outro jeito. Como é que em uma encarnação eu vou trabalhar tolerância, paciência, amor, solidariedade, fraternidade, acabar com o meu egoísmo, a minha vaidade, a minha irritabilidade, a minha raiva, o meu mau humor, a minha rebeldia? Como é que em uma encarnação eu acabo com isso? Não tem como. Aí Deus, misericordioso e justo, diz assim: não, olha só, eu te dou várias vidas para isso, eu te dou várias opções para isso. Coloco você hoje como homem, amanhã como mulher, hoje você está branco, amanhã você está preto, hoje você está amarelo, hoje você tem um braço, amanhã você não tem braço, hoje você está doente, amanhã você está saudável. Eu coloco você de várias formas, eu te dou inteligência, eu retiro a sua inteligência, eu coloco você ignorante mais, e estimulo mais a sua sensibilidade, e por aí vai. Para quê? Para estimular dentro de cada um de nós o melhor que existe dentro da gente. Deus de maneira nenhuma cria um ser para que ele seja violento, para que ele seja agressivo, para que ele seja vaidoso, para que ele seja irritado. Não. Nós é que, ao utilizarmos o nosso livre-arbítrio, tomamos esses caminhos, que não é o que é desejado pelo Pai. O Pai, na verdade, é que ele deseja que nós possamos corrigir que a espiritualidade nos diz que são as nossas más tendências. Por isso é que a doutrina nos diz que para ser espírita tem que se ler as obras básicas todas. Ser espírita não significa isso, a gente lê as obras básicas porque a gente precisa se instruir, se educar. Mas o verdadeiro espírita, e os espíritas nos dizem o quê? É aquele que consegue trabalhar as suas más tendências. Ponto.
Não é espírita aquele que lê as obras básicas. Não, isso é instrução, é conhecimento, é importante para se refletir. Mas se a gente não fizer as modificações necessárias, de nada vai adiantar eu estar falando aqui, eu ler as obras básicas, se eu não fizer as modificações necessárias dentro de mim, dentro da minha família, se eu permanecer com as mesmas atitudes. Não mudei nada, desencarno, continuo o mesmo ser e nada modificou. Eu estacionei no meu processo. E a ideia da espiritualidade do meu espírito é que eu avance nesse processo. Por isso a encarnação ela nos é fornecida. Por isso a família ela é sagrada. Nilton, mas a minha família é problemática. Nossa Senhora, é muito difícil a minha família. A família do vizinho, nossa, é muito melhor do que a minha. Não tem problema nenhum. Não acho que a gente viva nesse mundo ainda. O nosso mundo ainda é de provas e expiações, num processo de transição que nós estamos atravessando. Então ainda tem muita dor aqui. Agora, se nós enxergarmos o que existe por trás disso tudo e além, a gente vai perceber a beleza que Deus coloca de aprendizado para cada um de nós. A questão é que a gente empaca, que nem um animal. A gente empaca nesse processo e a gente acha que a gente já sabe tudo. E aí Kardec, ele continua a nos dizer, assim, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que se lhes dispensam. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos. Você vê, Deus coloca justamente essa mistura, essa fusão de bons com maus, para quê? Para que nesse embate se possa influenciar uns aos outros e a gente possa modificar. Por isso que se diz, Jesus dizia, sim, sim, não, não. Nós temos que ter uma posição definida. Nós temos que acreditar no bem, seja onde for, e não concordar com o mal, seja onde for. Nós vivemos numa sociedade em que nós temos muita a questão da aparência. E muitas vezes fechamos os olhos para o mal. Mas como nos ensinou o Mestre, se uma coisa é ruim, nós não podemos concordar com aquilo, seja aonde for, seja em que local for, seja dentro da nossa família. Ah, mas é meu filho, eu vou defendê-lo até o fim, mesmo que ele esteja errado. Isso não segue a um preceito cristão. Nossa função enquanto espíritos, educadores, pai, mãe, ou aqueles que estejam tutelando aqueles que estão sob nossa responsabilidade, é exemplificar o bem, trazer os conceitos cristãos e corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Porque senão, mais adiante, a nossa própria consciência vai nos cobrar e nos alertar de que aquela conduta não está correta, porque não segue a lei divina. Não é a lei dos homens. A lei dos homens é falha, ela é tendenciosa, ela leva ao materialismo, é egoísta em vários aspectos. Então não tem como você seguir apenas isso. Ela serve para direcionar atitudes, costumes, condicionamentos sociais, mas devemos ter a lei divina como a base de tudo, para que nós possamos realmente fazer as modificações necessárias. E Kardec continua no item 20. O temor de que a parentela aumente indefinidamente em consequência da reencarnação é de fundo egoístico. Prova, naquele que o sente, falta de amor bastante amplo para abranger grande número de pessoas. Um pai que tem muitos filhos ama-os menos do que amaria um deles se fosse único. Mas tranquilizem-se os egoístas.
Não há fundamento para semelhante temor. Do fato de um homem ter tido 10 encarnações, não se segue que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de parentes novos. Lá encontrará sempre os que foram objeto da sua afeição, os quais se lhe terão ligado na terra a títulos diversos e talvez sob o mesmo título. Aqui, Kardec aborda a questão do nosso egoísmo. Por isso que quando Jesus foi perguntado sobre quem era o pai e a mãe, quem era a família dele, Jesus se identificou com todos. Todos são meus irmãos, todos são meus parentes, todos são a minha família. Nós, nesse mundo, temos uma atitude muito possessiva em relação à família. Meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe, e aí eu fecho dentro daquele círculo, como se aquele círculo somente fosse o círculo em que eu posso amar, em que eu posso me dedicar, em que eu posso expressar algum afeto, em que eu posso demonstrar algo de bom. E muitos, eu não quero que fiquem sabendo as dificuldades em que passamos, mas todos nós passamos dificuldades, todos nós somos seres desequilibrados, todos nós temos problemas, não existe ninguém que não os tenha. Justamente por isso nós estamos aqui, salvo aqueles espíritos que vêm em missão nos socorrer, que volta e meia o mundo espiritual encarna nesse mundo aqui para nos auxiliar. Fora isso, todos nós estamos, como se diz, no mesmo barco. É um barco de progressão para a evolução. Se não estendermos a mão ao próximo, não vamos conseguir nos auxiliar a nós mesmos. E é isso que ele nos diz. Não adianta termos uma visão egoística da nossa família. Nós precisamos ampliar essa visão. E aí, Kardec também começa a abordar aqui a questão da doutrina anti-reencarnacionista, como é visto isso. Essa doutrina, ela necessariamente anula a pré-existência da alma. Lógico, se eu não acredito numa reencarnação, eu não tenho como acreditar na presença dessa alma, na imortalidade dessa alma, porque perde o sentido. Então, todos os tipos de atitudes que terminem com a existência não têm um sentido, porque é material. Sendo estas criadas, ao mesmo tempo que os corpos, nenhum laço anterior há entre elas, que nesse caso serão completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho a seu filho. A filiação das famílias fica assim reduzida a só a filiação corporal, sem qualquer laço espiritual. Não há então motivo algum para quem quer que seja glorificar-se de haver tido por antepassados tais ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ascendentes e descendentes podem já se terem conhecido, vivido juntos, amado, e podem reunir-se mais tarde a fim de apertar entre si os laços de simpatia. Pela doutrina espírita, nós acreditamos justamente nessa imortalidade da alma, e que justamente por ela ser imortal, ela necessita de todo esse processo para continuar a sua evolução. E é importante que nós possamos levar para dentro da nossa família, principalmente para os jovens, para os adolescentes, para as crianças, esse tipo de conhecimento. Porque isso precisa ser conversado desde pequeno, precisa ser falado desde pequeno, para que a criança e o adolescente comecem a pensar sobre o sentido da vida, os princípios básicos, a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade dos mundos habitados, a pluralidade das existências e a comunicabilidade dos espíritos. Esses são os princípios básicos da doutrina. Isso precisa ser conversado, falado, refletido, para que se torne algo natural dentro
da mente dos jovens. Isso é um trabalho que nos cabe, enquanto a paz, enquanto responsáveis, de levarmos esse tipo de reflexão. Isso quanto ao passado. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, a sorte das almas se acha irrevogavelmente determinada após uma só existência. A fixação definitiva da sorte implica a cessação de todo o progresso, pois desde que haja qualquer progresso, já não há sorte definitiva. Repara, se nós formos entrar pelo entendimento de apenas uma existência, como o materialismo acredita, esse mundo seria um mundo muito injusto. Afinal de contas, existe tanta diferença, existe tanta desigualdade em todos os sentidos nesse mundo, que com uma única vida, com uma única encarnação, não haveria um sentido para isso tudo acontecer. Se eu acreditasse que apenas existe essa vida, então eu acreditaria na sorte, no azar. Dei sorte de nascer numa família materialmente bem abastada e eu posso ter casa, plano de saúde, alimentação, uma condição boa. Mas se eu não nasci, eu dei o azar de nascer numa favela com pessoas pobres, com dificuldade, não tive acesso à saúde, não tive acesso à educação, e aí de repente acabou a existência, acabou a vida. Qual o sentido que teria isso? E o desdobramento disso para um futuro não tem, termina com a morte daquele ser? Seria um Deus muito injusto. Ele não seria um bom Deus, um bom Pai, um bom Criador, que afinal de contas faria distinção entre os seus filhos. Mas se nós consideramos que Deus é bom, soberanamente justo, nós precisamos entender que isso aqui é apenas um fragmento, uma passagem de tudo que representa o processo nosso de evolução. Aí sim, aí essa compreensão nos traz uma tranquilidade de entendermos que existe uma vida além dessa, e nos acalma o coração, e nos traz um alento e uma esperança de um futuro de renovação, de correção e de melhoria. Foi isso que o Mestre Jesus fez quando ele aparece aos seus apóstolos após a desencarnação. Ele vem trazer a mensagem de esperança para aqueles apóstolos que se encontravam completamente desanimados, entristecidos, melancólicos com a morte do Mestre. E quando Jesus se materializa perante aqueles apóstolos, é para quê? É para demonstrar a eles, primeiro, que não existe morte, que o que tinha morrido naquele momento era o corpo dele, mas que o espírito dele, que é imortal, continuava vivo. E que existe uma vida além disso aqui, e que eles não poderiam estar parados naquele instante tão importante. Que se ele veio estar entre todos nós, é para que os apóstolos, a partir daquele momento, dessem sequência ao trabalho do Mestre. E que isso era muito importante. Por isso ele aparece, ele mostra as chagas, ele mostra a perfuração do tórax que ele teve com a lança, ele demonstra para eles tudo que ele passou, é tocado, é sentido, e aí ele dá um estímulo àqueles apóstolos para que sigam adiante. A eles renovam a esperança, seguem adiante e continuam a divulgação da boa nova a partir daquele momento. Então, para nós que acreditamos na doutrina espírita e temos esses princípios básicos, a gente pode ter dentro de cada um de nós o alento, a calma, a tranquilidade de entender que estamos de passagem por aqui, que somos espíritos imortais nesta vivência que nós estamos tendo aqui, e que a nossa responsabilidade é nos empenharmos
da melhor forma possível, dentro de atitudes cristãs, para sermos espíritos, seres melhores a cada dia. Essa é a nossa finalidade. Esse mundo nos oferece uma série de instrumentos materiais para que isso aconteça. E a gente deve utilizá-los com parcimônia, com bom senso, sem excessos, para que através desses bens materiais a gente possa atravessar a encarnação da melhor forma, mas sempre entendendo que tudo que existe aqui é um empréstimo divino. Nada do que existe aqui nos pertence. Não somos possuidores de nada que tem aqui a nível material, de maneira nenhuma. Por isso desencarnamos sem nada. Precisamos entender isso, porque senão o nosso apego se transforma tão grande, que a gente perde o sentido da própria encarnação. E os objetivos ficam distorcidos ao longo do caminho. E nos fixamos muito na encarnação das questões materiais. E perdemos o miolo da questão, que é a nossa própria evolução. A gente precisa retomar as rédeas do caminho. Foi por isso que o Cristo encarnou, para mostrar a cada um de nós qual era o verdadeiro caminho. O caminho não é esse que vocês estão trilhando, é outro caminho. Eu vou ensinar a vocês o que é o amor, eu vou ensinar a vocês que existe uma coisa que se chama perdão, eu vou ensinar a vocês que existe uma coisa que se chama fraternidade, eu vou ensinar a vocês uma coisa que existe chamada solidariedade e vou exemplificar isso para vocês. Foi isso que ele fez. E aí ele fincou as estacas mais importantes do trabalho dele, que é essa visão maravilhosa de um ser puro como Jesus. Porque para ensinar e exemplificar isso, somente o Espírito puro como Jesus, para demonstrar no dia a dia como agir nessas situações. Ele não se reteve às questões, vamos dizer assim, de regras. Ele se utilizou de uma moral que foi o amor. E isso ultrapassa qualquer lei humana. Porque no momento que nós agimos com amor, a gente age dentro da lei divina. E ela é a mais importante de todas para que a gente siga adiante. Porque ela traz respeito, que é uma das coisas que a gente precisa entender dentro dos nossos corações, o que representa o respeito. E aí ele nos fala, conforme tenham vivido bem ou mal, elas vão imediatamente para a mansão dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Essa é aquela visão do céu e do inferno. Ficam assim imediatamente para sempre separadas e sem esperança de tornar a juntar-se, de forma que pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos e irmãs e amigos jamais podem estar certos de se ver novamente. A ruptura absoluta dos laços da família. Com a reencarnação e progresso a que dá lugar, todos os que se amaram tornam a encontrar-se na Terra e no espaço e juntos gravitam para Deus. Em algum momento no nosso processo de evolução nós vamos nos encontrar. Pode ser que temporariamente nós nos afastemos, seja por conta da encarnação, seja porque algum está mais adiantado do que o outro, mas nós vamos nos encontrar em vários momentos do processo de evolução. Se alguns fraquejam no caminho, esses retardam o seu adiantamento e a sua felicidade, mas não há para eles perda de toda a esperança. Ou seja, não existe um destino já determinado, não existe. Nós construímos o nosso próprio caminho. É isso que Deus deseja de cada um de nós. É por isso que Ele nos criou, para que nós possamos, utilizando o nosso livre-arbítrio, construir uma existência. Ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam. Por isso o amor é a base disso tudo. Porque nós podemos nos ajudar a continuar indo adiante nos amando.
Nós que vivemos hoje num mundo em que as pessoas cada vez mais estão desesperançadas, estão desesperadas, não acreditam mais em nada, é importante que nós possamos trazer a nossa fé como essa luz necessária para o nosso coração, mas também para o do próximo. É o amor. Um dia sairão do lodaçal em que se enterraram. Com a reencarnação, finalmente, há perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, e daí estreitamento dos laços de afeição. Isso é uma coisa muito importante. Quantos espíritos do livro Ação e Reação, vocês vão ver uma passagem em que um determinado espírito, ele vai e auxilia uma moça que estava encarnada em uma situação difícil. E aí, André Luiz e o outro perguntam por que ele tinha ido lá ajudar aquela moça no hospital, aquela senhora, se ele a conhecia, se ele tinha algum envolvimento com ela. Ele falou, não, eu não a conheço. Mas eu vou dizer uma coisa para você, eu sou um espírito endividado e vou precisar de muita ajuda no futuro. Então, quanto mais eu puder fazer o bem e auxiliar o outro, agora eu vou fazer. Porque amanhã eu vou precisar de toda ajuda possível no processo que eu vou ter que enfrentar. Então, repara, é quase um investimento no bem. Vou lá, trabalho pelo bem, faço o melhor de mim, dou o melhor de mim, com o meu coração, com a minha solidariedade, eu estou o quê? Construindo o meu futuro. Eu estou trazendo pessoas que vão me agradecer por aquilo, e essas pessoas vão estar do meu lado quando eu mais necessitar. Voltando a André Luiz, quando ele desencarna, se vocês repararem, quantas pessoas oravam por André Luiz? Tinha uma senhora que era uma ex-paciente, que tinha um coração enorme e orava sempre por ele. E a mãe? Mas ninguém se lembrava dele depois que ele desencarnou. Por quê? Não praticava o bem, não estendia o amor de uma forma incondicional, era egoísta, vaidoso. E aí, quando desencarna, não teve o repouso das orações daquelas pessoas em agradecimento para auxiliarem ele naquele momento. Tinha a mãe, um espírito já acima dele, uma senhora que demonstrava um grande carinho e agradecimento por ele. Então, o bem que nós pudermos justamente semear, plantar, é o bem que nós vamos colher mais adiante. E a gente precisa ter a noção disso aí. A gente não vai receber muitas vezes esse bem agora, porque a gente tem uma visão muito imediatista, a gente quer dar e a gente já quer receber. Mas agora, muitas vezes, nós estamos recebendo algo lá de trás de outra encarnação, de outras encarnações, e que muitas vezes não é tão bom, mas é uma corrigenda, é um ajuste que está sendo feito. Mas isso não invalida o meu esforço de semear o bem, porque esse bem de hoje vai se refletir no futuro, num retorno benéfico para mim. E é esta visão de futuro que nós temos que ter, de semear esse bem. E em resumo, ele nos diz, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo. E aqui Kardec nos coloca a primeira, do nada. De acordo com a doutrina materialista, é lógico, se eu não acredito em nada, só acredito nessa vida, acabou aqui, terminou aqui, está tudo encerrado. O segundo é uma concepção da absorção do todo universal, de acordo com uma determinada doutrina, ou seja, na hora que eu desencarno, eu sou absorvido pelo todo e perco a minha identidade. A terceira, que é justamente essa do céu, do inferno, do purgatório. E a quarta, a progressão indefinitiva da individualidade conforme a doutrina espírita. Segundo as duas primeiras, os laços de família se rompem por ocasião da morte e nenhuma esperança resta às almas de se encontrarem futuramente. Com a terceira, do céu e do inferno, há para elas a possibilidade de se tornarem a ver, desde que sigam para a mesma região, que tanto pode ser o inferno como o paraíso.
Como a pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa, há a certeza na continuidade das relações entre os que se amaram, e é isso o que constitui a verdadeira família. Vocês, da outra vez que eu falei, eu comentei sobre um caso que está relatado no livro Obreiros da Vida Eterna, de Cavalcante, e que Cavalcante era um grande trabalhador, enquanto encarnado, do bem, só que ele era católico, e ele tinha muito medo de morrer, muito, ele tinha um verdadeiro pavor da morte, e ele adoeceu, e como ele tinha praticado muito bem, ele tinha muito crédito no mundo espiritual, e uma equipe de socorro veio receber ele no momento da desencarnação, mas ele resistia firmemente a querer se libertar, porque ele morria de medo, né, da morte, porque na verdade ele achava que ele ia ou para o inferno ou para o purgatório, porque ele era católico, ele não se achava merecedor do céu. Mas naquele momento final ele pede a espiritualidade para reencontrar a ex-esposa, e a espiritualidade a leva até aquele momento, e ela já havia desencarnado e ele não sabia. E ela é levada até a presença dele, e ele tinha se separado dela, porque ele tinha se dedicado ao bem, à prática do bem, e tinha, segundo ele, esquecido da família. E ela tinha se separado dele, traído ele, vivia com outro homem, e depois acabou desencarnando antes dele. Mas ele sentia uma necessidade muito grande naquele instante de haver um perdão, dele poder se reconciliar com ela naquele instante. E isso aconteceu naquele momento final, a espiritualidade leva ela, ele consegue fazer aquela reconciliação em que ele expressa para ela que ele havia errado, que ele cometeu um erro, ela diz que não, que na verdade ela que tinha errado, e ele diz que não, mas ele tem um alívio tão grande naquele instante, naquele momento, que é uma coisa sublime. Vejam, mesmo não acreditando na encarnação ou na reencarnação, aquele momento final para esse homem foi um momento, tá, de esclarecimento, de despertar, de reencontro, de reconciliação. Quando ele desperta para o mundo espiritual depois, imagino que ele não leva já de benefício. O que ele já não levou de passos dados adiante. Por isso que nós precisamos aproveitar a presente encarnação para dar os passos que sejam necessários. E Jesus sempre disse: reconcilia-te com o teu inimigo, com o teu adversário, enquanto você está a caminho. E a gente, muitas vezes, a gente tem uma diferença com uma outra pessoa, a gente tem um problema com uma outra pessoa, a gente não fala com a outra pessoa, está há 10 anos sem falar, está há 20 anos sem falar, está há 30 anos sem ver a pessoa, vira a cara, não fala, e aí a gente carrega aquilo achando que ao desencarnar está tudo resolvido, e não está nada resolvido, porque você continua vivo, você é um espírito imortal, carrega para o outro lado da dimensão aquela diferença, aquela dificuldade, aquele problema, que ele vai se arrastar para o mundo espiritual, depois você reencarna, traz um problema ainda, e depois desencarna, leva o problema, aquilo em algum momento vai ter que ser resolvido, não tem como, aquilo não desaparece por passe de mágica. Por isso a gente reencarna tantas vezes, porque a gente guarda mágoa, a gente guarda ressentimento, a gente guarda ódio, a gente quer se vingar do outro, a gente fica triste, melancólico, e vai guardando esse monte de coisas ruins e tóxicas que nos fazem adoecer. Então, que nós possamos utilizar esta encarnação para darmos mais um passo adiante. Com certeza vamos precisar reencarnar mais vezes, mas que possamos utilizar essa encarnação, não importa a idade física que nós tenhamos, não importa se são 15, 20, 30, 70, 90, 100 anos, sempre será produtivo se fazer um movimento para o bem. E que nós possamos aproveitar esta encarnação para nos tornarmos seres melhores. Muita paz.